Bons dias. Começaremos daqui a algum tempo, agora daqui a 10 minutos, não é? Às 11h10, mas antes disso, às 11h05, direi algo que é relevante para próximas aulas de segunda-feira, devido a uma disposição do Conselho de Ministros que suspende nesses dias as aulas presenciais. No entanto, não suspende as aulas não presenciais, portanto, as aulas online continuarão a existir. E tenho coisas para anunciar relativamente não só às teóricas, mas às aulas de problemas de segunda-feira do professor Miguel Abreu. Isso depois será repetido por e-mail e irá para o site para um aviso. Já falaremos disso quando tiver mais pessoas. Mas, você pôs uma dúvida, ative o som e fale, porque senão a dúvida vem cortada com pontinhos a certa altura. Tem que... Professor, Diga. eu estou na biblioteca, portanto eu não posso falar, é esse o problema. Ok. Já bem. Bom, Não sei se consegue ler a dúvida. vamos ver. Ahm, eh, eu tenho a impressão que sei de onde vem a sua dúvida, ahm, e acho que a aula de hoje, em parte, a esclarecerá, ok? De maneira que é melhor falar comigo depois da aula de hoje sobre isso, se ainda for, ahm, se ainda causar problemas nessa altura, está bem? Que hoje nós vamos falar do resto de Lagrange da fórmula de Taylor, e aí
para a fórmula de Taylor de ordem n, intervém a derivada de ordem n mais 1, por causa do resto, acumular o resto. De maneira que tenho a impressão que a sua dúvida vem um bocado daí. Mas ainda não é uma coisa de série de Taylor. No entanto, o resto de Lagrange que vamos ver hoje vai ser importante exatamente para saber quando é que a série de Taylor converge. Okay? Converge para a função. Isso, no entanto, será algo que vamos ficar à entrada de fazer isso e vamos adiar isso para quando falarmos de séries no final do semestre. Bem? Pois bem, acho que agora vou falar de outra coisa que queria falar, digamos, no período da ordem, antes da ordem do dia, digamos, que é há uma resolução do Conselho de Ministros, como vocês sabem, sobre novas medidas de emergência, né, devidas ao Covid, que suspende as aulas presenciais, sublinho presenciais, nas segundas-feiras antes dos 2 feriados de 1 e de 8 de novembro. Isso afeta-nos a nós, parcialmente, e fazemos alguns ajustes. As aulas teóricas simplesmente acontecerão exatamente da maneira habitual, online. Há também aulas de problemas do professor Miguel Abreu à segunda-feira, e o que ele me diz é que já combinou com os alunos dele juntar essas duas aulas numa só aula online, num certo horário. Okay? No entanto, as pessoas com que ele falou disseram que isso não causava problemas nesse dia, em termos de horário. No entanto, se houver alguém a que isso cause problemas em termos de horário, a solução é simples, é frequentar as turmas online de quarta ou quinta-feira, que são minhas, que daremos matéria aproximadamente igual. De maneira que são essas as novidades. Vai aparecer um aviso no sítio da cadeira e, para não haver confusões, mandarei também um e-mail para todos vocês. Esse e-mail irá para os endereços de e-mail que estão no Fênix, associados à vossa inscrição. Certifiquem-se que esse e-mail está atualizado, não está errado, webmail, etc. O e-mail vai ser uma ferramenta importante para a vossa vida de estudo e profissional e convém que vocês se habituem a que isso funcione e verificá-lo regularmente. É fácil no computador ter uma aplicação que faz plim quando vocês recebem um e-mail. Pode ser também um bocadinho aborrecido, não é? Bom, de maneira que atenção a isso. Eu voltarei a falar disto na sexta-feira para não termos problemas. Eu falei disto do e-mail porque é a minha experiência em anos anteriores que há muitas pessoas que nunca usaram um e-mail frequentemente e que depois há coisas importantes que o professor desta daquela cadeira tem que transmitir aos alunos, lhes passa completamente ao lado porque não verificam o e-mail simplesmente. Ou então o endereço está errado, não vai para lado nenhum, ou a inbox está cheia e outras desgraças parecidas. Ok? Professor, Sim, diga. a aula de segunda-feira teórica, quando é que vai estar disponibilizada, gravada? A desta segunda-feira, há 5 minutos. Ah, ok, obrigado. Está em baixa resolução, com certeza, porque o YouTube demora o seu tempo a produzir uma versão de alta resolução. Ok? Mas daqui a umas 2 horas a versão de alta resolução deve estar disponível. Ok, obrigado. Bom,
Pois bem, hoje vamos falar sobre a fórmula de Taylor, mais um bocado. Vamos falar sobre a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. Ok? E também a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange vai ser importante para estudarmos aquele segundo problema que eu mencionei na aula passada. Eu disse que havia duas coisas importantes que queríamos fazer com a fórmula de Taylor. Primeiro, uma que era saber quando o ponto X que estávamos a considerar na fórmula se aproximava do ponto A. O ponto A era o ponto onde nós calculávamos as derivadas. Como é que era, qual era a qualidade dessa aproximação em termos de limites? Isso fizemos na aula passada com o teorema de Taylor. No entanto, vamos também querer analisar o problema, consiste em saber, deixemos um ponto X na vizinhança onde estas coisas estão a ser calculadas, fixado, e vamos deixar a ordem da fórmula de Taylor tender para infinito. Será que aproximamos alguma coisa com interesse, em particular a função com que tínhamos começado? Bom, para fazer isso, a informação da aula passada é insuficiente. Na aula passada nós estabelecemos que um certo limite da função menos o polinómio a dividir por uma potência de x menos a, levantado a n, em que n era a ordem do polinómio de Taylor, essa expressão tinha limite de zero quando x tendia para a. Isso é uma informação importante, no entanto não quantifica o erro que estamos a cometer quando substituímos a função pelo polinómio. Okay? Portanto, um dos temas da aula de hoje vai ser a fórmula de Taylor com resto de Lagrange. Porquê resto de Lagrange? Porque é algo que é derivado não só do teorema de Lagrange, okay? Em termos de demonstração, digamos que na aula passada o teorema de Taylor era obtido como, eu exemplifiquei em ordem 2, aplicava-se o teorema de Cauchy e no fim aplicava-se a definição de diferenciabilidade. A fórmula de Taylor com resto de Lagrange, nós vamos fazer o mesmo tipo de raciocínio usando o teorema de Cauchy, só que no último passo, em vez de aplicar a definição de diferenciabilidade, aplicamos, surpresa, o teorema de Lagrange. Okay? E arranjamos uma expressão do resto dessa maneira, que, se for quantificável de uma maneira jeitosa, nos dá informação interessante. Ok? Portanto, um dos tópicos da aula de hoje é esse. O outro tópico, vamos ver, portanto, este primeiro tópico tem a ver com aquilo que eu chamei o problema 2 na aula passada. Vamos ver outra coisa que tem a ver com o problema 1, que é, responder a esta questão, será que informação qualitativa do polinómio de Taylor e agora vou pôr uma coisa entre aspas, ok? Porque é algo sem significado matemático preciso de maneira nenhuma, passa, portanto estou a dizer, passa para a função, ou seja, será que de propriedades do polinómio de Taylor podemos derivar propriedades da função? Portanto, esta questão, digamos, tinha a ver com aquilo que eu chamei o problema 1, com o comportamento perto do ponto A, ok? Será que conseguimos fazer alguma coisa útil? E vamos exatamente começar por aí. Portanto, estas duas questões, eu vou tratá-las por ordem inversa em relação àquilo que eu escrevi. E vamos começar com uma situação que é um protótipo.
muitas vezes em engenharia, faz um protótipozinho. Aqui está o protótipo também. O resultado é bastante mais geral, mas para evitarmos confusões, ficarmos espantados com o resultado geral, é que dá mais trabalho em negociar, vamos considerar uma situação simples, ok? Vamos considerar que tem uma função f, posições habituais nesta discussão do teorema de Taylor, definida de uma vizinhança epsilon do ponto A, com valores R, em R, como costume. Vamos supor que f é duas vezes diferenciável. Ok? Podia supor que era uma vez diferenciável na vizinhança e duas vezes no ponto. Eu digo já duas vezes diferenciável. Vamos supor que a derivada do f no ponto A é zero. Ok? Que é algo que é familiar para você. Para estudarem a existência de extremos locais de uma função, vocês iam procurar pontos ditos de estacionariedade. Que é um ponto exatamente onde a derivada de primeira ordem da função é zero. Portanto, A é um ponto de estacionariedade de F. Ok? E vamos supor também algo sobre a segunda derivada no ponto A. Como isto é um protótipo, portanto não é o resultado geral, eu vou supor que a segunda derivada de F em A é positiva. Ok? Bom, e agora vou olhar para o polinómio de Taylor de ordem 2 de F relativo ao ponto A. Ok? Vou apagar aqui a parte de cima do que eu escrevi, que eram os tópicos de hoje. E vamos considerar o polinómio de Taylor correspondente. Esse polinómio como é que ele é? Portanto, eu estou a dizer que A é um ponto de estacionariedade. Não sei se é ponto de extremo, se não. Ok? Alguém perguntou, sinónimo de ponto crítico? Sim, é a mesma coisa. Ok? Como é que é o polinómio? Portanto, vou considerar o polinómio de Taylor de tal F. Taylor relativa a F, A e de ordem 2. Como é que ele é? Vamos chamar-lhe P índice 2 de x menos A. O que é que ele vai ter? Vai ter o valor do F no ponto A, que eu não sei quanto é, nem me interessa. É o termo constante. O termo de primeira ordem seria F' de A vezes x menos A. Só que este F' de A é zero. Okay? Mais o termo de segunda ordem, que será a segunda derivada em A, dividido por 2, vezes x menos A ao quadrado. Ok? Portanto, simplificando, deitando fora aquela parcela do meio, f de A mais f duas linhas de A sobre 2, x menos A ao quadrado.
Aqui, reparem que a parcela, tirando a parcela constante, a segunda parcela da expressão, o F duas linhas de A é maior que zero. Foi isso que eu assumi aqui a desenhar o meu protótipo, não é? Este x menos A ao quadrado é maior ou igual a zero. Okay? Portanto, esta expressão do polinómio é sempre, portanto, a soma das duas parcelas é sempre maior ou igual a f de A. Okay? Aliás, só é igual em A, porque para x diferente de A ficam algo estritamente maior. Okay? Portanto, o que é que eu estou a dizer? O polinómio Taylor de segunda ordem deste f relativo ao ponto A tem a propriedade, uma propriedade qualitativa, que é tem o mínimo em A. Okay? Portanto, okay? Qual é a grande questão neste momento? A grande questão é, será que eu posso afirmar que o F também tem um mínimo em A? Bom, para já precisamos ter cuidado com uma coisa. Se esse mínimo existir, nós não podemos de maneira nenhuma dizer que é um mínimo absoluto. Porque para o P2 de facto, aquela desigualdade funcionava sempre, todo o X. Era um mínimo absoluto do P2. Mas como o erro que eu cometo quando aproximo o F pelo P2 disparata completamente, se ele estiver longe do A, é fácil arranjar exemplo. Sei lá, pensei na exponencial, igual a zero. Vocês veem que eu só terei esperança de poder fazer uma afirmação localmente. Ou seja, portanto, a pergunta que é razoável é esta. Será que existe uma vizinhança do A, esta não é a vizinhança original, não é? Tal que se X pertence a essa vizinhança, se X pertence à vizinhança, então f de x é maior ou igual a f de A. Okay? Isto é, poderei afirmar que A é um ponto mínimo local. Portanto, esta é a questão razoável a de perguntar. Será que esta informação qualitativa, o polinómio tem um mínimo, ponto A. Será que passa para a função? Vamos ver que sim, de facto, isso acontece. Okay? Como é que vamos ver isso? Bom, vamos simplesmente pegar a função, o valor de um ponto x perto do A, menos o valor em A, estudar o sinal dessa diferença. Como é que estudamos o sinal dessa diferença? Bom, usando o teorema de Taylor que vimos ontem. Qual é a conta essencial para fazermos isto? É esta. Pego em f de x, subtraio f de A. Ok?
divido, e agora aqui, digamos, este é o ingrediente essencial para fazer esta coisa, divido, como o polinómio é de segunda ordem, por x menos a ao quadrado. Este é o truquezinho necessário para conseguirmos tirar conclusões. O que é isto? Usando o polinómio de Taylor. Bom, como eu tirei o f de x, o f de a, eu sei, vamos por aqui em baixo, deixemos aquilo por preencher ainda, sabemos que f de x é igual a f de a mais f duas linhas de a sobre 2, x menos a ao quadrado, mais um erro que eu cometi. Ok? Portanto, este é o polinómio de Taylor. Só que o polinómio não é igual à função. Eu cometo um erro quando aproximo. Portanto, vou designar aqui o erro por a letra E de erro, assim não me esqueço o que é. Portanto, é o erro relativo ao F e ao ponto A, e vai depender de X, certo? Ok? Portanto, este é o erro ou resto da fórmula de Taylor. Que é muito simplesmente a diferença entre a função e o polinómio de que estivermos a falar. Okay? O que é que vimos ontem não, na segunda-feira, sobre o erro? Na altura não utilizei esta notação, mas o que eu fiz foi função menos o polinómio, a dividir por x menos a ao quadrado, tem limite zero. Certo? Ora bem, essa função menos o polinómio é exatamente o erro. Sabemos que o limite, quando x tende para a do erro, a dividir por x menos a ao quadrado, é zero. Okay? Portanto, isto foi o que tínhamos obtido do teorema da aula passada. Okay? Bom, então vamos utilizar esta informação. Lá em cima. Agora retomando. Com o que é que eu vou ficar? Bom, fico no segundo membro, fico com a segunda derivada em A, sobre 2. Reparem que o x menos a ao quadrado que estava a multiplicar, como eu dividi o lado esquerdo por x menos a ao quadrado, desapareceu. E depois fico com o termo de erro. A dividir por x menos a ao quadrado. Okay? Portanto, graças ao teorema, eu agora vou poder fazer um brilharete. Porquê? Porque eu sei que isto vai para zero quando x tende para A. Mas a primeira parcela do lado direito é positivo. Ok? Portanto, o que vai acontecer é que a parcela que eu assinalei com uma linha azul à volta, quando eu estou suficientemente perto da A, vai ser menor, estritamente menor, do que o F duas linhas de A sobre 2. Okay? Portanto, da definição de limite, existe um delta, e numa vizinhança delta do ponto A, aonde aquele erro, portanto, da definição de limite,
existe delta positivo, tal que se x pertence à vizinhança delta de A, então aquele erro a dividir por x menos a ao quadrado é menor, estritamente, que aquela segunda derivada a dividir por 2. Ok? Ok? Donde, se isto acontece, o lado direito da igualdade é positivo. Portanto, se x pertence àquela vizinhança, f de x menos f de a sobre x menos a ao quadrado é maior do que zero. Maior ou igual a zero. Certeza. Ok? Bom, mas isto é o que eu queria. Porque o que eu queria dizer, como o x menos a ao quadrado é sempre positivo, o que eu descobri é que o f de x é sempre maior ou igual ao f de a naquela vizinhança delta de a. Ou seja, de facto, o a é um ponto de mínimo local. Okay? Como é que eu generalizo isto? Portanto, isto foi aqui fazer uma demonstração num caso muito particular. Qual é o resultado geral? Vou fazer um resultado, não é geral, mas que é médio, digamos assim. O teorema que se consegue estabelecer é este. Se f medida da vizinhança de A é 2 vezes diferenciável f' de A é 0. Então, se f duas linhas de A é maior que 0, A é um ponto de mínimo local. Se f duas linhas de A é menor do que 0, adaptando aquele raciocínio, ou simplesmente pensando em menos f, vocês chegam à conclusão facilmente que A é um ponto de máximo. Okay? Portanto, assim, vocês conseguem classificar alguns pontos de estacionariedade em serem pontos de extremo local, desde que verifiquem estas condições. Portanto, primeira derivada nula e segunda derivada ou positiva ou negativa. Reparem que vocês normalmente não fazem isto. Bom, porquê? Bom, porque com funções reais de variável real, vocês obtêm uma expressão para a derivada e é relativamente fácil nos exemplos que vocês conhecem saber quando é que a derivada é positiva, negativa ou nula. Okay? É normalmente assim, quando estamos a lidar com funções reais de variável real, nós estudamos extremo. Okay? Isso é muito bom quando temos funções de uma variável real. O que vai acontecer com este resultado não é particularmente útil em cálculo 1, é que esta ideia vai ser muito mais útil em cálculo 2, quando as funções tiverem mais do que uma variável. Porquê? Bom, porque os reais são ordenados
e o R2, R3 por aí fora já não. Okay? De maneira que esta ideia vai dar frutos muito maiores do que aquilo que vocês podem estar à espera, mas daqui a um semestre. Okay? Bom, observações sobre este resultado. O que é que se pode dizer quando a segunda derivada no ponto A é nula? Ou não se pode dizer nada. Okay? Se f duas linhas de A é zero, nada se pode dizer. Porquê? Bom, vocês facilmente arranjam exemplos que mostram isso. Não é? Portanto, se tiverem funções definidas por 1 mais x ao cubo, ok? Esta função definida por 1 mais x ao cubo, na origem a derivada é zero, a segunda derivada na origem é zero e a função na origem não tem ponto extremo. Okay? No entanto, esta outra, 1 mais x à quarta, quanto à primeira e à segunda derivada na origem, são ambas zero, mas esta função já tem um mínimo, é absoluto, como é fácil de ver, na origem, não é? Enfim, 1 menos x à sexta tem um máximo absoluto na origem, etc. Portanto, quando a segunda derivada é nula, não podemos dizer nada imediatamente. Será que poderemos dizer qualquer coisinha? Podemos. Portanto, eu agora vou-vos escrever aqui qual é o teorema mais geral, enfim, talvez não o mais geral possível, mas um resultado bastante geral, seguindo esta ordem de ideia. É fácil perceber porque é verdadeiro. Portanto, um outro teorema sobre este assunto é este. Se f definido uma vizinhança epsilon de A com valores em R e agora preciso de K vezes diferenciável com K maior ou igual a 1 natural, ok? Então, se f' de A é igual a f duas linhas de A, etc., até à derivada de ordem K menos 1 no ponto A, isto é tudo zero, todas estas derivadas da ordem K menos 1 são todas zero, e f K de A é maior que zero e K é par, então A é um ponto mínimo local. Se eu trocar aqui o maior por menor, então tenho que pôr aqui máximo local.
Ahm, se acontecer o mesmo, e f cap de A é diferente de zero com k ímpar, então A não é ponto extremo. Ok? Como é que se mostra que uma coisa destas é verdade? Da mesma maneira, basicamente. Ok? Portanto, esta hipótese, todas as derivadas até uma certa ordem serem zero no ponto, mata todos os termos do polinómio de Taylor, exceto o termo de ordem k. Okay? Fazendo aquele argumento que eu fiz para a segunda ordem, mas com divisão por x menos a levantado a k, vocês conseguem estabelecer estas coisas. Okay? Portanto, não é particularmente difícil. No entanto, é algo que raramente, por uma função que queremos estudar, precisaremos de uma coisa destas. Okay? Já o outro resultado anterior é muito mais provável que seja eventualmente útil. Okay? Bom, moral da história, vamos ficar por aqui quanto a este tópico da aula de hoje, mas o moral da história é este. Por vezes, conseguimos pegar numa propriedade do polinómio Taylor, neste caso, ter um máximo ou mínimo no ponto, e verificar que a função tem a mesma propriedade. No entanto, isso é algo que tem que ser demonstrado, e ao fazer essa demonstração é preciso, com todo o cuidado, lidar com o resto da fórmula de Taylor. Okay? E aquela informação que tivemos do teorema de Taylor, da aula passada, é importante para fazer isso. Okay? Portanto, sublinho, é preciso não desprezar o resto da fórmula de Taylor. Portanto, ele existe. Mas como tem aquela propriedade que dividido por x menos a levantado a k para um certo k, por vezes conseguimos mostrar, afinal tu não importas nada para o que estamos a pensar. Okay? Bom, vamos então ao resto de Lagrange. Portanto, essa era a primeira coisa que eu queria chamar-vos a atenção hoje. E o melhor é começar já por iniciar o teorema. Portanto, o teorema, que no fundo é um corolário do teorema de Taylor. Não é? Fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. Portanto, mais uma vez, temos uma função definida na vizinhança de um ponto A, com valores em R. E agora vou supor, notem que este teorema vai lidar com o polinómio de Taylor de ordem n. Okay? Só que eu vou supor mais diferenciabilidade da função. Okay? Portanto, vou supor que f é n mais uma vezes diferenciável em toda a vizinhança f familiar. Okay? Portanto, eu pus ali n mais 1, mas continuo a estar interessado no polinómio de ordem n. Okay?
Então, para cada x na vizinhança de epsilon de A, existe θ no intervalo aberto 0, 1, tal que f de x é igual a, primeiro, polinómio Taylor relativo a f, ponto A, de ordem n. Eu vou escrever isso de maneira mais explícita, não é? Não estou a utilizar notação de somatórios, mas vou pôr uns pontinhos para sugerir. Eventualmente chego à derivada de ordem n. Okay? X menos A levantado a n sobre n fatorial. Até aqui, portanto, tudo isto é o polinómio Taylor de ordem n de f relativamente ao ponto A. E o que agora estou a dizer é que consigo escrever o erro que eu estou a cometer ao resto em termos da derivada de ordem n mais 1 do f. Só que ao fazer isso pago um preço que é, não sei muito bem, é num ponto que eu não sei muito bem onde está. Não sei muito bem onde está no sentido que nós já vimos no teorema de Rolle, no teorema de Lagrange, no teorema de Cauchy. Um ponto algures entre dois pontos. O que eu estou aqui a fazer com o θ, que já gerou confusão, é usar o θ para escrever uma expressão genérica para o ponto algures entre A e X. Porque reparem, como o θ está entre 0 e 1, no intervalo aberto, A mais θx está no intervalo AX, mas não está no extremo. Okay? É isso exatamente que eu quero. Vezes x menos A levantado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Portanto, isto aqui é aquilo que eu designei há bocado como erro do f, relativo ao f, a e n. Está bem? Portanto, é o resto. E esta é uma das maneiras possíveis de escrevermos o resto. Vocês encontrarão em textos de matemática outras expressões possíveis para o resto da fórmula de Taylor. Por exemplo, é possível escrever o resto da fórmula de Taylor em forma integral, envolvendo o integral. Só que nós ainda não estudamos cálculo integral, de maneira que essa aí não vamos com certeza ver agora, não é? Todas elas, o seu objetivo é pegarmos na expressão do resto e termos alguma possibilidade de estimar o erro que estamos. Okay? Reparem aqui que o resto, que é que θ tem de ser positivo? Porque se não for positivo, você não acaba no intervalo AX, vai para o outro lado, está bem?
Ahm, Vamos fazendo aqui no cantinho, para vocês perceberem. Se vocês têm aqui A e têm ali X, A mais θx com o θ entre 0 e 1 fica algures entre A e X. Se o θ fosse 0, tinham o A. Se o θ fosse 1, tinham os... mas θ, desculpem lá, que eu estou a fazer um erro. Não é? Tal que A mais θx menos A, não é? Então vou escrever ali a fórmula. Eu pus mais θx, não, tem que ser θx menos A. Portanto, deixa-me corrigir aqui em cima, no meu desenho. Portanto, a ideia é esta. Tem aqui um ponto A, ponto X, aqui no meio, um ponto A mais θx menos A. Estupidamente estava a escrever isto, em vez de escrever x menos A, multiplicar por θ, estava só por x. De maneira que vamos corrigir ali. Ok. Portanto, A mais θx menos A. Isto é um ponto algures entre A e X. Isto é uma conveniência porque o X pode ser maior que A e pode ser menor do que A, certo? E desta maneira vocês resolvem os dois casos de uma só. Bom, portanto, qualquer que seja o X que vocês me deem, eu consigo arranjar um ponto intermédio, só que o ponto intermédio varia com o X. Portanto, o θ, ele próprio é uma função de X. Está bem? O que é que isto permite fazer? Bom, o que permite fazer tem a ver com estimar este termo de erro, onde vocês têm 1 sobre n mais 1 fatorial, esse está fixo, não é? O x menos a, enfim, também, enfim, o x varia, mas está mais ou menos controlado. Agora, esta derivada de ordem n mais 1 do f, bom, isto vai depender do f, mas pode ser que vocês consigam estimar aquela derivada, portanto, considerar o supremo para todo o intervalo dessa derivada de ordem n mais 1 e consigam chegar a conclusões. Portanto, vamos fazer uma coisa dessas para um exemplo particular. Vai ser com a fórmula Taylor da exponencial e vamos ver como terminar uma aproximação exponencial de 1. Ou seja, todos sabem que vai ser o número E. Okay? Portanto, vou-vos mostrar o que é que se passa no caso particular f de x igual a exponencial de x, o a igual a 0. Okay? Então, o f, como é que será a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange nesta situação? Bom, será o f de x é a exponencial de x. Portanto, já tínhamos visto na aula passada como seria o polinómio de Taylor neste caso. Será 1, que é o valor em 0, depois mais x menos a ao quadrado sobre 2. Isto por todas as derivadas da exponencial são ela própria e em 0 vão valer 1. Vamos supor que paramos aqui no x menos a levantado a n sobre n fatorial, mas agora este é o polinómio de Taylor de ordem n. Eu quero estimar o erro que estou a cometer. Como é que é o erro? Bom, será a derivada de ordem n mais 1 da exponencial, ela própria, não é?
O ponto A mais θ x menos A, igual a 0, será A será a exponencial de θx, certo? Igual a 0. Vezes x, eu vou aqui x menos A. Erros estúpidos hoje, não é? Vou pôr a expressão geral, mas aqui o A é 0. Já podia ter usado. X quadrado sobre 2. E aqui será x levantado a n sobre n fatorial. Aqui tenho x levantado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. É este o resto de Lagrange neste caso particular. No entanto, para o E, eu vou considerar isto para x igual a 1. Ora, o que é que eu obtenho com x igual a 1? Com x igual a 1, obtenho que o E será 1 mais 1 mais 1 meio, mais por aí fora, até 1 sobre n fatorial, mais, e agora, exponencial de θ, x levantado a n mais 1 dá 1, a dividir por n mais 1 fatorial. Ok? Ora, que é que eu posso, como é que eu posso majorar isto? Bom, exponencial θ, o θ está entre 0 e 1, será de certeza menor ou igual a E sobre n mais 1 fatorial. Ok? Grande partido da monotonia da exponencial. Ok? Portanto, se eu quero que, sei lá, o erro seja inferior a 1/100, okay, o que eu tenho que fazer é saber quando E a dividir por n mais 1 fatorial é menor do que 1/100. Okay? E isso é relativamente fácil de fazer. Tentativa e erro, não é? Portanto, se eu quiser isto, como é menor do que 3, como é que eu tenho essa certeza? Bom, o n mais 1 fatorial será 2 vezes 3 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vezes 5, 24 vezes 5 já dá 70, vezes 6. Ora bem, portanto, se eu tiver aqui n igual a 5, ok? Portanto, chegarmos ao 120, como alguém já reparou, portanto, 5 fatorial é 120. Com 5 fatorial temos 120, mas o E em cima é majorado por 3, ainda não dá, não é? Mas com 6 fatorial, vocês já têm 720, portanto já conseguem algo menor que 1/100. Okay? Portanto, desta maneira, vocês têm a certeza que esta aproximação que arranjaram usando o polinómio de Taylor, de facto, está tão perto quanto tinham especificado originalmente. Ok? Bom, é esta a ideia de aplicar o resto de Lagrange. Porquê é que o teorema é verdadeiro? Okay? Coisa que eu não vou fazer explicitamente. Porquê? Porque é muito semelhante ao que fizemos na aula passada. É aquilo que eu vos disse, é aplicar sucessivamente o teorema de Cauchy às mesmas funções que tínhamos feito na aula passada, no caso n igual a 2, confesso, até que no último passo, na aula passada, usávamos a definição de diferenciabilidade. Desta vez, em vez disso, usamos o teorema de Lagrange. Okay? Portanto, as ideias são as mesmas, só que no passo final usamos o teorema de Lagrange, coisa que funciona
graças a termos exigido N mais uma vezes diferenciabilidade da função naquele intervalo. Ok? Portanto, sobre fórmula de Taylor é tudo. No próximo dia começaremos a falar de primitivação. Ok? Portanto, por hoje é tudo. Alguns de vocês têm aula comigo hoje à tarde. Até lá. Há aula de dúvidas minha também amanhã e outra aula de problemas amanhã à tarde, que é a segunda aula sobre problemas sobre cálculo diferencial. E hei de mandar o mail que mencionei no princípio da aula sobre o que é que fazemos nas segundas-feiras antes dos feriados. Hoje, provavelmente daqui 1h30, mais ou menos. Okay? E haverá um aviso sobre isso no sítio da cadeira também. Professor, Okay? Diga. ali o 5 fatorial veio de onde? Digamos, o 4 fatorial, portanto, eu queria que o erro fosse menor que uma centésima. Com 4 fatorial não dá. Certo? 4 fatorial quanto é que é? 4 vezes 3 vezes 5. Ok. A 12 vezes 2, 24. 3 a dividir por 24 é um oitavo, não é uma centésima nem de perto, nem de longe. Não é? Com 5 fatorial, com n igual a 5, não, com n igual a 4, começa a ser melhor, porque 5 fatorial é 5 vezes 24. Ok? Não, espera aí. 2, já estou a fazer contas mal, não é? 2 vezes 3 vezes 4, 24 vezes 5. Portanto, 24 vezes 5 dá 120. Ok? Mas, como o E que eu tenho em numerador é melhor que eu consigo dizer, é menor que 3. Estava 1,40 avos, não é uma centésima, é maior. Portanto, o que eu quero é ter ali 6 fatorial em denominador, com 6 fatorial, já vai dar 720. Ok? 3 sobre 720, você já descobre que é menor que uma centésima. Ok? Portanto, de onde vem o 5 fatorial é tentativa e erro. Não é? Vamos aumentando até dizermos com este n as coisas já funcionam. Eu tinha indicado uma centésima, uma coisa puramente ilustrativa, está bem? Mas o professor aí mete 3 sobre 720, mas esse 3 vem também não me estou a perceber de onde é que vem esse 3. Esse 3 é que o nós sabemos que é menor que 3. Está bem, obrigado. Mas, enfim, de outras coisas, está bem? Você, se quiser não ter essa dependência disso, pode passar o termo de erro para o primeiro membro, onde também tem E. Okay? Pode fazer uma coisa mais sofisticada, sem usar isso. Que é ficar com E menos E sobre N mais 1 fatorial igual ao polinómio. Ok? Ora bem. Mas professor, mas esse 3 será sempre 3 ou é neste caso? Ou seja, é sempre. Eu estava a exemplificar com. Vamos lá usar a fórmula de Taylor para estimar, ou com o resto de Lagrange, para estimar o erro que eu cometeria a calcular exponencial de 1 usando o polinómio de Taylor de uma certa hora. Ok? Portanto, eu quero saber qual é. Portanto, o que eu estou a fazer é dizer menos 1 menos 1 menos 1 meio menos 1 terço, 1 sobre 3 fatorial, menos 1 sobre 4 fatorial, menos 1 sobre 5 fatorial,
é menor que 0,01. É isto que eu estou a dizer. Estou a provar tá bem, ok, certo. que a aproximação de E obtida pela fórmula de Taylor é boa a menos de uma centésima. Okay? Por isso é que tinha aqueles valores ali. Estava a usar nas minhas contas o facto de já saber de outras guerras que o E é menor que 3. Okay? Para estimar aquele valor da derivada de ordem n mais 1 no ponto A mais θx menos A. Okay? Que aparece no resto. Depois o x levantado é n mais 1, neste caso particular, como x é 1, não aparece. E aparece o denominador, que é o n mais 1 fatorial. Aqui com 5 você tem 6 fatorial no denominador. Okay. Respondi? Ok. Então, diga. Aí nem sequer é preciso um módulo, porque nós sabemos que o termo era positivo. Sim, está O bem, mas em geral, para outras coisas, você quer fazer é estimar o módulo da diferença entre o valor da função e o polinómio que está a aproximar. Okay? Neste caso particular, você sabe que todos os termos são positivos, de maneira que, por aqui, podemos ser preciosos esta coisa, dizer, isto é 0, é menor que isto e é menor que isto. Pronto, está bem? Mas, em geral, Ok. faz uma coisa destas contra a função qualquer, o que está a fazer é estimar o módulo da diferença entre a função e o polinómio. Okay? Ok. Por exemplo, faça a mesma coisa para seno de 1 ou seno de π, usando o polinómio Taylor que nós arranjamos para o seno. De McLaren. Sim, de McLaren. Portanto, eu estava a fazer para... Eu não estou a usar McLaren muitas vezes para não confundir as pessoas, mas é o polinómio McLaren porque estamos a lidar com A igual a 0. Ok? Ok, obrigado. Nada. Bom dia. Bom dia. Até a próxima.